aí, marisconautas, tudo? Bom dia, 6h45 da manhã, 15 minutos para te ajudar a viver o extraordinário que Deus tem para ti na tua vida hoje. 15 minutinhos antes do trabalho, antes de você começar o seu dia. Então não tem desculpa de começar com o pé errado, com a cara azeda. Bora fazer o melhor dia das nossas vidas, porque a gente só tem o quê? Hoje. Eu tô amando fazer isso daqui. Pega teu cafezinho, bora conversar. Seguinte, hoje eu quero te trazer pra quê? Vem comigo. Vem pra pertinho. Quarta-feira, bora começar o dia com uma mensagem, com um alinhamento espiritual pra gente despertar bonito pra 2026, a gente chegar no final e assim, ó, tô orgulhosa da pessoa que eu me tornei, do meu novo eu. Escutaram a música? Escutaram? O Charles escutou, o Charles já sabe de cor a letra. É a música que a gente mais tá ouvindo agora aqui em casa. Presta atenção na letra, coisa mais linda. Ai, gente, me puxei pra escrever essa música, ó. Comenta aqui se gostou. Ai, gente, ó, é bem bonita a música, dá pra seguir tranquilo 2026, eu escutando ela feliz. Lembrando que o nosso tema desse ano é o novo eu, e nessa semana a gente tá falando justamente sobre o despertar que vai nos levar pra essa construção do novo eu que a gente vai fazer juntas aqui em 2026. Certo? Bora lá! Vamos falar sobre cansaço? Tá cansada, né, Fia? Também tava, olha. Também tô, não vou mentir, às vezes a gente tá cansada, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Porque o cansaço que eu tô falando é aquele que não passa dormindo. Aquele cansaço que a gente descansa, a gente dorme. Olha assim, ó, às vezes quando tem oportunidade falta só hibernar pra ver se passa esse cansaço. Não é nem B12. E aí acorda, dá pouco tempo tá cansada de novo. Te identifica? Ah, não é fácil. Bah! Esse cansaço, assim, ó, a gente pensa, meu Deus, mas eu descansei, eu dormi, eu fiz isso, agora eu tô cansada. É a B12. Só pode ser B12, aí vai lá assim, toma um monte de injeção de B12, não descansou. Aí você vai cansada mesmo, cumpre suas tarefas, faz as coisas da casa, vai pro trabalho, faz tudo que tem que fazer. E aí quando vai sobrar aquele tempinho pra você estar cansada, não dá tempo de se cuidar, fica aquela coisa tipo, tá, vou fazer o... Termina o dia com aquela sensação de fiz o que pude e pude pouco. Só que tem um detalhe. Deus não chama ninguém pra viver esgotada. Isso não é culpa tua. Esse cansaço, ele não é teu. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas fica tranquila. Tem solução. E esse cansaço não define quem é você. E talvez você nem esteja cansada de fato. Isso tudo, na verdade, é um sinal de desalinhamento. Desalinhamento do quê, Marisca? Mas tu vem com esse papo agora. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, deixa eu te perguntar. Conseguiu refletir sobre a pergunta de segunda? Ah! Começamos bem se não refletiu. Ou se refletiu, ó, toma um like. Arrasou. Conseguiu responder? Conseguiu perceber? E já é um começo, né? Entender esse contexto, perceber a vida que está acontecendo na tua volta, o que faz sentido, o que não faz sentido. Porque provavelmente, se você está muito cansada, tem alguma coisa que está desalinhada. Às vezes na vida, às vezes até o seu próprio relacionamento com Deus. Sua intimidade com Deus, tua oração tem orado. Tem colocado teu joelhinho no chão, tem agradecido e entregado teu dia para Deus? Daí, complica querer às vezes uma coisa melhor pra vida e tá lá. Não fez uma oração, não agradeceu as coisas que tu tem. Agradeceu a resistência do teu chuveiro não ter caído quando tomou teu banho? E já é motivo de agradecer. Banho quente, cafezinho pra tomar. Às vezes não precisa de muito pra agradecer o que tem na vida, tá? Tudo bem. Vamos seguindo. Se você não assistiu a uma escola de segunda, volta lá e assiste, porque essa é uma conexão, né? Um complemento da aula de segunda. Quarta-feira a gente faz essa potência da aula. E eu pedi pra você refletir sobre o quê? Sobre o que não faz mais sentido continuar na tua vida. Simples assim. Só perceber, refletir sobre isso, né? Pra trazer um pouco de consciência pro dia, te trazer um pouco mais pra perto do presente. E se você fez esse exercício, agora eu quero que o quê? Que você permaneça nesse novo lugar de consciência, de percepção, de presença. E que você comece a analisar um pouco mais a fundo esse contexto, de como chegou até esse certo ponto, e que você reflita possibilidades e comece a entender, a perceber, trazer consciência sobre esse panorama, sobre esse cenário. Porque, primeiro de tudo, antes de resolver qualquer problema na vida, antes de começar uma nova jornada, um novo empreendimento, a gente precisa identificar onde a gente está, o nosso ponto A. E isso serve para a vida pessoal, serve para a nossa empresa, para o nosso posicionamento de marca, que lá no Instagram você vai ver mais sobre o meu trabalho sobre projetos de marca, sobre construção de identidade visual, mas também essa presença serve para nos dar um ponto de partida. E esse não é só um movimento que você vai fazer por você. Você vai fazer pelos seus filhos, pela sua família. É um despertar porque a mulher é a base da casa, é a base da vida da família, né? Você é o seu pilar na sua família. Então você não está fazendo isso só para buscar a sua melhor versão. Você
está buscando fazer isso também para abençoar quem está na sua volta. E eu falo isso de verdade. Ano passado, em 2025, eu tomei a decisão pelo batismo. A Mariscola, ela tem um viés com embasamento bíblico, mas não é um viés religioso. Então, não quero que você entenda como uma religião que eu adotei, que você precisa fazer isso também. Mas, realmente, o batismo foi uma virada de chave. Foi essa consciência, essa reflexão do que eu trouxe para vocês na segunda-feira, de entender o que era para minha vida e o que não era. E a partir desse ponto, eu comecei a dissolver as coisas que não deveriam mais estar na minha vida para abrir espaço para o novo. E nesse período foi feita essa construção. E eu fiz no início muito pensando em uma nova vida para mim. Só que Deus colocou tanto a mão nisso, abençoou tanto esse caminho que eu vi que era para refletir para mais pessoas. Então começou por mim, logo eu vi que o meu casamento estava melhor, a minha família aqui em casa, a nossa convivência estava melhor. Daqui a pouco eu vi que pessoas na minha família também começaram a se interessar por isso e começaram a melhorar suas vidas também, amigos. E hoje, aqui, com vocês, entendeu? Então é uma construção. Começa com um passo de percepção, de consciência, de entendimento, de presença, e aos poucos vai construindo algo que vai refletindo no seu lar, no seu trabalho, na sua empresa, na sua marca, na sua família, no seu físico. A gente se cura. E a cura, cura. Não só você, mas muitas vezes as pessoas que estão na nossa vida. E não é enfiando goela abaixo, ó, pessoa, você tem que fazer isso, isso, isso. É pelo exemplo. Se torna a base, o pilar, um exemplo na nossa casa. É igual quando a gente vai educar uma criança. Ou a gente vê que a criança está fazendo algo, normalmente é reflexo do que os pais estão fazendo, né? Ou às vezes a gente olha a nossa empresa. Ah, ela não está exatamente como eu gostaria. Normalmente é um reflexo porque a gente também ainda não está como nós gostaríamos de estar. Faz sentido? Pra mim faz. E tudo isso quando Deus vai bem no centro, porque Deus sustenta toda essa transformação. E esse não é um papo religioso. Eu sirvo a Deus, pra mim Deus é tudão de tudo, entendeu? Mas se você crê em alguma outra forma de base espiritual para você evoluir, tá tudo certo. Isso não é uma escola religiosa. Não sou coach espiritual, eu sou uma designer e estrategista de marca. E tudo isso é para lapidar a pessoa que no final vai construir o seu patrimônio, o seu legado para abençoar mais vidas também, entendeu? Então eu sigo sendo a profissional que vai estar aqui te dando só esse empurrãozinho. Porque eu acredito que é muitas vezes isso que falta para que a gente realize também os nossos sonhos profissionais. É a gente se curar pessoalmente e curar as feridas que precisa e tomar essa consciência, essa presença para fazer o que precisa ser feito, independente da velocidade e do tempo em que isso vai ser feito, mas fazer. Para que a gente possa viver com liberdade a vida depois do trabalho. Porque é lindo ter a nossa empresa, é lindo a gente florescer, frutificar e abençoar mais vidas através do nosso trabalho. Mas mesmo, e por mais que seja importante, para a nossa vida pessoal, no final do dia o que importa é o quê? É a gente estar em casa com a nossa família, no final de semana estar com o pessoal reunido, fazendo um churrasquinho, tomando, sei lá, um banho de mangueira na grama com as crianças, fazendo uma fusarca, esses pequenos momentos. Que a vida passa, gente. A vida, ela não é infinita, ela é finita. No trabalho, muitas vezes a gente pode ser substituída, mas na vida não. Então não dá para deixar para amanhã um pequeno movimento que você pode fazer pela sua melhor versão hoje. Entendeu? Então, a Marisca cresceu para esse todo. E é por isso que eu tô aqui compartilhando. Porque pouco tempo que eu vivi essa transformação, eu já colhi tantos frutos bons e consegui abençoar tantas vidas que eu acho que meu trabalho vai um pouquinho além da construção só da marca. Mas eu também quero ajudar a lapidar a pessoa, a empreendedora, a mulher e a pessoa que você pode se tornar, porque eu sei do potencial de cada uma que chega até mim, né? E às vezes é só a gente refinar alguns parafusos, uma pimboca da parafuseta e ir pra cima. Porque Deus nos dá todo o sustento que a gente precisa. Só que a provisão vem com a consistência. Deus vai na frente, guiando os caminhos, rompendo as muralhas, sabe aquela música? Mas a única coisa que Deus não faz é a nossa parte. E aí que entra a nossa movimentação, né? O nosso plantio, o nosso movimento, nossas microatividades e ações que vão semeando e vão regando. Pensa que assim, tudo que a gente tem a oportunidade de fazer pode abençoar ou amaldiçoar. Nossa boca serve para isso. Tem até um versículo bíblico que fala sobre isso. Então essa presença, essa consciência que eu tô te convidando a tomar nessa semana é para refletir, né? Se as suas atitudes, se suas ações, as atividades que você está realizando estão sendo para abençoar as pessoas, para abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, ou você talvez esteja dispersando esse tempo, fazendo coisas que não são tão edificantes. E tudo bem, se hoje você não está ainda nesse processo de estou edificando, não quero que você sinta culpa. Tá tudo bem. A gente passa por isso. Às vezes o mundo, a vida, as condições, as pessoas
nos colocam em situações em que a gente fica e se torna essa pessoa. Mas se a gente conseguir perceber isso, Deus está sempre disposto a nos perdoar dos nossos pecados, perdoar a gente das coisas erradas que a gente fez. A única coisa que Ele nos pede é que a gente tome essa consciência e não volte a fazer. Então esse é o primeiro passo que eu te convido a fazer essa semana. Tomar essa consciência. Tá tudo bem, o passado fica para trás, a gente só tem que tomar cuidado com o presente. Evitar de repetir erros, evitar de talvez fazer coisas, tomar escolhas e atitudes que não nos tragam bons resultados, não nos façam bem, que sejam mais polarizadores de coisas ruins. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para nossa vida. E a gente veio para cá para abençoar, entendeu? A gente não veio para causar discórdia. Claro que o mundo hoje ele tá muito repleto de coisas ruins e muitas delas são reflexo da maldade do ser humano. Então, se a gente pode voltar para nossa consciência e buscar se alinhar em ser o bem, a gente vai plantando o bem adiante também. Ah, mas isso aí é muito papo de mundo da Poliana, Marisca. Não, gente. Fazer o bem é começar em mim. Aos poucos as coisas vão se criando. É claro que a gente não vai conseguir curar a fome de um país mudando só nós. Mas é o primeiro passo. Vai saber se daqui a um tempo a gente não consegue construir um movimento que ajuda. Então vamos olhar para o hoje, vamos olhar para o pequeno, porque o pequeno, quando ele é cultivado, ele se expande e com o poder e a glória de Deus, às vezes ele estoura a banca e faz coisas inimagináveis. Tem um versículo da Bíblia que é Coríntios 2:9, que fala assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então isso daqui é para nos alinhar com o que Deus tem para nossa vida. Porque não adianta a gente ser um radinho barulhento na frequência errada, porque a gente não vai conseguir se manter sensível à voz de Deus. Então a gente precisa endireitar as veredas, né? Nos colocar em retidão com Deus e eliminar todo tipo de barulho que fica mudando a nossa frequência ou nos distraindo. E por isso que às vezes a gente não sai de uma média, do medíocre, porque a gente não pega esse rumo. Não silencia, não coloca aquela coisinha no cavalo, sabe? E olha para onde a gente precisa ir, para os nossos planos, nossos objetivos, para Deus, para nossa família. A gente às vezes está aqui numa fofoquinha, ou tá ali analisando a vida do outro, ou às vezes está pensando nos probleminhas ali do trabalho. Então, é sobre essa retidão, sobre essa percepção. E tá tudo bem. O passado fica no passado, a gente tem o hoje. E nesse hoje a gente está buscando se conectar e analisar os panoramas para seguir em frente, tá bom? Não se culpe. Muitas das condições que você está hoje talvez não sejam diretamente criadas por você. O ser humano é falho e às vezes as pessoas elas só dão o que elas têm no coração e nos ferem, nos magoam e isso vai nos tornando muitas vezes uma pessoa amargurada. A gente vai se sentindo, poxa, fui tão lesionada. Por que as pessoas estão assim comigo? Por que a vida é injusta? Mas Deus está te dando uma oportunidade. Se você chegou aqui, não quero que esse seja um daqueles vídeos, se você clicou nesse vídeo é porque Deus tem uma coisa para falar para ti. Não. Mas provavelmente, se você chegou até aqui, é porque você está querendo buscar esse novo e está disposta também a viver esse novo e também entende que o passado tem que ficar para trás e que a gente tem o hoje para fazer algo novo, tá bom? Então, eu não quero que você carregue a culpa, quero que você entregue seus fardos pesados na mão de Deus, porque Deus ele quer curar e que você busque tomar essa consciência. E a gente tem aí, ó, mais de 360 dias para construir essa sua nova versão. Então, não se culpa, não se cobra, não se pressiona. Um dia de cada vez, tá bom? Não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever, de comentar. Quero saber se você está gostando desse novo projeto da Marisca, que é uma curva totalmente diferente, mas que foi Deus que plantou no meu coração para estar aqui. E eu acredito que a gente tem muito para construir nesse ano. Esse ainda não é o cenário oficial onde a Marisca ela vai acontecer. Esse projeto ainda está em desenvolvimento. Então, talvez vocês vejam algumas mudanças ao longo do processo, mas em essência, em objetivo, ele segue o mesmo, que é a gente construir esse novo eu em 2026, despertar esse nosso novo eu e construir esse novo eu juntas, para que vocês alcancem todos os sonhos de vocês e realizem todas as vontades e encontrem a sua melhor versão. Combinado, Marisconauta? Te vejo aqui sexta. Quero te ver aqui sexta, hein? Não é porque sextou que é folga. É 15 minutinhos antes de começar teu dia. Não custa nada. Às vezes eu me passo um pouquinho, tô vendo uns 20. Mas é pouquinho tempo antes de começar o teu dia para que você possa viver o extraordinário que Deus tem pra tua vida hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Feito? Te vejo sexta-feira. Deixa seu like, não deixe de escutar o Novo Eu, a música que a gente tem pro nosso ano, porque quanto mais ela estiver enraizada no seu coração, mais você vai conectar na frequência que você precisa estar para atingir o seu novo eu, tá bom? Beijocas, paçocas e te vejo sexta. Tchau!